meditaremos no livro deste profeta, livro do profeta Ageu. Se você tiver dificuldade de encontrar, encontre Mateus e volte. Malaquias e Zacarias você vai encontrar, livro do profeta Ageu. Nós vamos meditar nessa noite, dos versos de 1 a 11, nas palavras ditas por este profeta ao povo de Deus, ao povo de Israel, em especial ao povo de Judá, Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo trabalho das mãos. Vamos orar. Pai bondoso, estamos diante, ó Deus, da Tua palavra. É a Tua voz, voz poderosa, a voz do Senhor dos exércitos, como lemos, a voz daquele que tudo criou e que é adorado nos céus, na terra, e desde a eternidade é Deus, e não há outro além de Ti. Ó Senhor, que Tu se dignes, ó Pai, falar com o Teu povo nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, fale poderosamente, que o Senhor nos instrua como Teu povo, que o Senhor nos corrija, nos exorte e nos fortaleça por meio da Tua palavra, nos conduzindo, ó Pai, a uma vida de piedade, de santidade e atitudes nascidas de um coração que deseja glorificar ao Senhor, o único digno de ser adorado, e a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, no nome de quem nós oramos nessa hora. Amém. Meus queridos, eu não sei vocês, mas eu gosto de viajar, né? Queria viajar mais, né? Mas acho que vocês também. Às vezes falta dinheiro, às vezes tem muito trabalho. Todos nós gostamos de viajar, de passear, conhecer lugares novos, lugares diferentes, aproveitar uma boa comida, num bom restaurante, na companhia de pessoas que amamos. Isso tudo é muito bom, é recomendado, inclusive, é prazeroso desfrutar das coisas que o próprio Deus, por sua bondade e graça, nos dá. E também nós vivemos uma geração que muitas vezes gosta de passear, mas nós desenvolvemos um outro hábito, especialmente depois da pandemia, que é um hábito de ficar em casa. E isso atinge as nossas igrejas também, é tanto que se você conversar com outras pessoas, mudou-se aquela rotina do culto da noite, no domingo, ser mais cheio nas igrejas, hoje é o culto da manhã, porque as pessoas preferem muitas vezes ficar em casa. E eu também gosto de ficar em casa.
Maciele sabe disso. Às vezes a gente quer sair, passear, e aí a gente se arruma e já o sol, próximo do sol se pôr, a gente já muda um pouco o nosso. A gente olha um para a cara do outro e diz: vamos ficar em casa. Então, nós gostamos de ficar em casa. Se passamos um tempo, 4, 5 dias, aí depois disso, longe de casa, daqui a pouco já começa a olhar um para o outro também e dizer assim: saudade de casa. Eu não sei vocês, mas às vezes nós somos tomados por esse tipo de sentimento. Nós também vamos no interior, e lá no nosso povoado era muito comum na nossa infância a gente jogar bola na rua. Estava tudo escuro e a gente continuava jogando futebol, né? Por isso chutava a bola num fio de energia lá, causava um prejuízo, mas nós estávamos lá à noite. Hoje a gente vai lá, parece até que ler o João 7,53 lá, né? Cada um foi para a sua casa. Nós não encontramos praticamente ninguém na rua. Então é uma prática dos nossos dias as pessoas ficarem em casa. Quando alguns trabalham e passam longos períodos fora de casa, aí por causa do trabalho aí aumenta ainda mais. Quando a gente está no trabalho, se demorar no trabalho, parece que a vontade de voltar para casa também aumenta. Aqueles que passam longos períodos em hospitais, eu creio que essa vontade é ainda muito maior. E aí é nesse contexto de volta para casa que esse texto aqui que nós lemos e o ministério do profeta Ageu vem à tona e nós tomamos conhecimento dele. E a proposta nossa é meditar aqui. O tema da nossa exposição está no nosso boletim, mas a ideia é justamente a gente meditar, e eu quero que os irmãos tenham em mente que a ideia de voltar para casa estava aqui na mente do povo, era um contexto de retorno após um período longo de cativeiro. E é interessante que o cativeiro babilônico, ele é tão impactante na história que até na genealogia de Cristo nós temos o registro. Fala que de Davi até o cativeiro babilônico foram 14 gerações, e do cativeiro babilônico até Cristo, 14 gerações. É um marco na história do povo de Deus. E os povos conquistados, os conquistadores faziam isso com os conquistados naquela época, levavam o povo, principalmente a nobreza, os mais importantes, ou matavam ou levavam cativos. E nós temos vários profetas servindo a Deus nesses períodos. E não foi diferente com o reino de Judá. Foram levados cativos, e os seus reis, no caso Jeoaquim, e toda a nobreza padeceu num período de cativeiro. Nós temos aí na Bíblia alguns registros de períodos de cativeiro, e 3 deles nos chamam a atenção. Nós temos lá no Egito, o povo queria voltar para casa, mas o faraó não deixava. Nós temos também o cativeiro assírio, e este cativeiro, que nós temos uma ênfase na Escritura, e a Escritura fala a respeito disso. Certamente o coração do povo carregava esse sentimento: voltar a casa. Quando o profeta Ageu exerceu aqui o seu ministério, o povo voltara para casa. E eles voltaram, e havia uma missão, nós lemos na liturgia aqui, e mais adiante também veremos isso. É no meio do retorno do cativeiro, e o cativeiro ele é um momento importante na história. Se você olhar o Antigo Testamento, tem várias páginas, várias profecias que falam justamente desses momentos. Profetas exerceram o seu ministério antes, anunciaram os cativeiros, anunciaram o sofrimento do povo. Outros estiveram durante os cativeiros ministrando, e Ageu, juntamente com Zacarias e Malaquias, a gente pode dizer que foram privilegiados, porque eles profetizaram depois da volta do povo do cativeiro babilônico. Então, meus queridos, nós vamos dar uma olhada em alguns textos, e eu quero que você abra a palavra do Senhor juntamente comigo em Amós, no capítulo 2, no versículo 5, para a gente entender um pouco desse contexto em que o povo estava e de onde eles estavam retornando. Em Amós, no capítulo 2, no versículo 5, nós lemos assim: por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. O profeta Amós aí estava anunciando a destruição. E o povo que aqui estava
de volta do cativeiro. Os ouvintes do profeta Ageu, tenham isso em mente, é o povo que retornou e encontrou as ruínas daquilo que aconteceu por volta do ano 587 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi tomada, invadida, destruída pelo Império Babilônico. Nós temos uma outra porção da Escritura que traz bem a ideia de como o povo perdeu a esperança. Nós cantamos aqui, chora Israel. Ezequiel 37, aquele texto do vale de ossos secos, e tão secos estavam aqueles ossos, sequíssimos, e era exatamente a situação da esperança do povo no cativeiro. Só que mesmo ali, naquela situação, Deus fala por meio do seu profeta que haveria uma restauração, haveria um retorno, de modo que aqueles ossos secos, na visão que o profeta tem, eles começam a se juntar, estão espalhados e eles se juntam, e aí a conclusão que nós temos é de que havia uma promessa de retorno do povo do cativeiro. Isaías, no capítulo 40, no versículo 22, não precisamos aqui dizer o quanto o povo de Israel havia pecado e merecido esse cativeiro. Se nós estivéssemos lá também, nós teríamos provavelmente merecido. Isaías 40, 22 diz assim: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, houve o anúncio do cativeiro, do sofrimento, a mão de Deus pesou sobre o povo, mas Deus também, através dos seus profetas, falava deste retorno, do retorno do cativeiro. Isaías também, capítulo 44, no versículo de número 24, diz assim, 44, 24, tem a expressão, assim diz o Senhor. Eu quero que você olhe, porque continua o texto, e no verso 26, assim diz o Senhor, que confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Então, quando nós lemos as palavras hoje no livro de Esdras, e nós vamos nos situando aqui sobre onde se encaixa a profecia de Ageu. Começamos assim a nossa caminhada, e eu quero assim chamar de uma caminhada entre casas e ruínas, expondo este livro, com a missão de levar os irmãos a entender o que realmente estava acontecendo ali, o que Deus queria falar por meio de toda aquela situação que estava acontecendo. Interessante que no início da nossa caminhada, eu quero aí que você volte para o livro de Ageu, está escrito no verso 1, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Então, iniciamos a nossa caminhada e ouvimos um homem pregando, um homem anunciando a palavra do Senhor, e este homem se chama Ageu. É interessante que a Bíblia muitas vezes levanta homens para falar em nome dele. Deus levanta homens, nós vemos na Bíblia, homens sendo levantados para falar em nome de Deus, e nós não temos muitos detalhes a respeito de quem foram esses homens. Ageu, a Bíblia não diz claramente quem eram os seus pais, nem quem eram os seus descendentes. Diz assim, é o profeta Ageu. Se nós olharmos também lá no livro de Esdras, da mesma forma. Então este homem, ele fala e ele é conhecido como um profeta. O nome dele significa festivo. Então alguns entendem que Ageu pode ter nascido num período de festividade. Nós estamos estudando aqui na EBD, hoje vemos a última aula sobre as festas de Israel. É uma hipótese muito bem plausível. Ele é conhecido apenas como um profeta, o que é um privilégio. Provavelmente a nação sabia quem era Ageu. Não se fazia necessário muitos detalhes no momento de se registrar a palavra. Embora não tenhamos muitos detalhes sobre quem foi Ageu,
a Bíblia nos diz que um outro profeta, 2 meses depois dele iniciar o seu ministério, também foi levantado. O profeta Zacarias foi levantado para apoiá-lo, de modo que eles exercem o seu ministério. Obviamente que Zacarias tem um ministério mais longo, mais duradouro, e Ageu apenas 4 meses, aproximadamente 4 meses, ele exerceu o seu ministério. Eles atuam por volta de 18 anos, após o retorno do povo da Babilônia. Obviamente que os retornos não foram como a gente imagina, veio todo mundo de vez e aí já estabeleceu, nós sabemos que houve uma gradação nisso, mas entendam que esse é um contexto que nós temos. E trazendo para os nossos dias o ministério do profeta Ageu, se fizéssemos uma comparação com o nosso calendário, estaria provavelmente aí entre o final de agosto e início de dezembro, período que ele profetizou. Depois que ele cumpre a missão dele, sai de cena, e nós não temos na Escritura mais detalhes sobre a vida deste homem. Feitas assim essas considerações iniciais sobre este homem que fala a palavra do Senhor ao povo, nós iniciamos a nossa caminhada em agosto de 520 a.C. de Cristo. E agora nós vamos olhar para os ouvintes do profeta Ageu. Com quem ele está falando? Verso de número 1 ainda, diz que veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, inicialmente, a palavra do profeta é direcionada a 2 homens. O primeiro deles, Zorobabel. E aí as crianças já vão ter que anotar esse nome aí, que é uma palavra-chave para a nossa exposição do livro. Difícil, né? Zorobabel, tá bom? As crianças podem anotar. Zorobabel, ele era o governador de Judá. O texto diz aqui que ele era filho de Salatiel, governador de Judá. Se você for também lá na genealogia de Jesus Cristo, você vai encontrar estes nomes. Guarde essa informação. Guarde esta informação. E as crianças anotem, Zorobabel. Eu acho que eu vou mandar anotar Zorobabel em todas as pregações que fizer aqui no livro de Amós, porque é uma palavra-chave neste livro. Então, meus queridos, vem a palavra do Senhor e fala com 2 homens, Zorobabel, filho de Salatiel, o governador, e Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote. Então, no primeiro momento, a mensagem de Ageu ela é direcionada para a liderança religiosa e a liderança civil da nação. Mas, depois de dizer isto, endereçar sua mensagem, nós caminhamos um pouquinho mais. E nós veremos aqui, cabe aqui pontuar que Zorobabel, ele é um descendente real. Ele é neto do rei que foi levado cativo lá na deportação para a Babilônia. Guardem essa informação, é uma informação importante. O nome dele está lá na genealogia, como eu bem disse. E as crianças já notaram, né? Zorobabel, certinho? Vamos lá. Então, meus irmãos, o outro destinatário, voltando rapidinho aqui, é Josué. Nós vamos ler o texto lá de Esdras, nós vamos ver que às vezes tem uma variação no nome. Ele é filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, hoje nós tivemos a aula aqui pela manhã, que tocou no assunto, e pela providência de Deus não foi nada combinado. E há muitas conexões que eu sei que os irmãos farão, pela misericórdia de Deus, em permitir que hoje essas exposições assim coincidissem. Então, nós temos aí a palavra sendo endereçada para a liderança civil e liderança religiosa. E que palavra é esta? E quem é que está falando? E aí eu quero entrar aqui já caminhando um pouco mais, e nesse momento da minha exposição eu vou utilizar um nome que vocês podem achar estranho, mas essa primeira parte é a parte do Minha Casa, Minha Vida. Não tem nenhuma relação com o programa de governo, mas é isso aqui que nós podemos resumir essa primeira parte da nossa exposição, conforme a palavra do Senhor nos diz. Veja o verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A primeira coisa que é dita por Deus, por intermédio do profeta, é uma repetição daquilo que o povo estava dizendo.
e o que o povo estava dizendo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Para a gente entender melhor esse contexto, nós vamos voltar lá no livro de Esdras. Inclusive nós fizemos a leitura de parte desse texto já na liturgia, mas retorne comigo no livro de Esdras, no capítulo 1. Nós vemos aí no capítulo 1, texto já lido, por isso eu não vou repetir a leitura aqui, que houve um decreto de Ciro, o povo deveria retornar para Jerusalém para reconstruir o templo, e isso era uma ordem real. No capítulo 3, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, livro de Esdras: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, lembra que eu falei da variação de Josué? Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, também uma variação de Selatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então aqui o povo retorna com esta missão. É um rei ímpio que decretou que o povo de Deus deveria voltar e eles deveriam reconstruir o templo. Obviamente que Ciro não temos evidências de que ele havia se convertido, e agora ele disse: não, vão lá, porque esse é o Deus verdadeiro. Ele fez isso com todos os povos que ele dominava. Vão lá, edifiquem o templo, cultuem o Deus de vocês e orem por mim. Mais ou menos assim. Mas o povo de Deus teve esta bênção de poder retornar do cativeiro, poder reconstruir o templo, e eles tinham esta obrigação. Inclusive, haviam profecias, e nós já lemos aqui, dizendo que o templo seria reedificado. E nós precisamos analisar tudo isso de uma forma um pouco mais abrangente, porque nós vemos aqui que o povo volta, eles começam a trabalhar com todo vigor, e eles levantam o altar. E aí continua o texto, verso 3: firmaram o altar, em Esdras, sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, preste atenção, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Havia medo, havia temor, mas mesmo assim eles trabalhavam e ofereceram holocaustos ao Senhor. E aí diz que celebraram a festa dos tabernáculos, no verso 4, fizeram o sacrifício, as festas, e muito propício, nós temos trabalhado isso aqui, eles fazem isso. E aí depois, verso de número 8 em diante, diz que eles lançaram os fundamentos, os alicerces do templo. Só que aí a obra parou. Começaram com muito ânimo e a obra parou. E é interessante que havia muito ânimo, mas no capítulo 4 aí do livro de Esdras nós vemos que a obra desanima, para. E é justamente nesse momento em que nós ouvimos as palavras do profeta Ageu. Obviamente, algum tempo depois, a Escritura tem isso, né? Não pense que é tudo imediatamente ali, pense nisso. Mas vejamos, meus queridos, que os inimigos se levantaram, e isso está lá no livro de Esdras, e começaram a desanimar o povo. Começaram a desanimar. Mas a mensagem que o profeta Ageu traz é uma mensagem que vai um pouco de encontro àquilo que o povo dizia. Houve perseguição? Sim, mas o texto de Esdras também diz que havia perseguição, e havia medo, e havia terror quando eles estavam fazendo o altar, estavam lançando as bases do templo, mas essa obra parou. E é justamente nesse ponto, no verso de número 2 do livro de Ageu, que nós nos encontramos. A nossa caminhada está aqui nesse ponto. E aí o povo dizia: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo volta do cativeiro, mas eles não concluem. Eles não obedecem à ordem real que eles haviam recebido de Ciro. Eles não concluem o templo. E aí surge o profeta Ageu, com a sua mensagem a Zorobabel e a Josué. É interessante que foi enviada uma carta real, de fato. Nós vemos lá no livro de Esdras dizendo: olha, essa obra aí tem que parar. Tem que parar. Mas o que é dito aqui pelo profeta Ageu vai um pouco na contramão daquilo que o povo dizia.
E é aqui que está o cerne da nossa mensagem nessa noite da palavra. De certo, a carta foi enviada, mas o povo não parou de trabalhar e abandonou o templo em ruínas vários anos por causa daquela ordem real. Falaremos um pouquinho mais detalhado sobre o templo lá quando fizermos a exposição do capítulo 2, se o Senhor assim nos permitir. Meus queridos, haviam pecados escondidos atrás da ideia de que nós temos perseguição, nós temos dificuldades e aí nós entendemos que não é a vontade do Senhor para a gente reconstruir o templo agora. Era isso que estava acontecendo ali. Na verdade, uniu-se o útil ao agradável, ou inútil ao desagradável, quem sabe a obra parou por causa de uma outra coisa que estava escondida no coração do povo. Para falar a verdade, o povo provavelmente estava muito feliz por ter parado aquela obra no templo. E tinha uma ótima desculpa para dar. Eles diziam: olha, ainda não veio o tempo, não é a hora que Deus quer que a gente construa. Não é que a gente não vai fazer, é que ainda não é a hora. Então, meus queridos, o povo que voltava do cativeiro tinha muitas justificativas, muitas desculpas a dar. Eles tinham muito trabalho, eles tinham que reconstruir uma nação inteira, obviamente. Provavelmente eles diziam: olha, nós ainda não nos recuperamos do cativeiro, foi muito tempo. Provavelmente eles olhavam e diziam: olha, nós tivemos muitas perdas, nós precisamos recuperar as nossas casas, nós precisamos deixá-las bem arrumadas, precisamos estar seguros. Olha, o altar que nós levantamos aí, já fizemos os sacrifícios, as festas dá para celebrar, já é suficiente. Para que um templo se a nossa casa ainda não está concluída? Para que um local de culto a Deus, nossa casa ainda não está apainelada, como veremos mais adiante? Aliás, Paulo dizia assim: nós não estamos dizendo que nós não vamos fazer, só não é a hora. E aí as crianças devem lembrar, né, quando os pais dizem: arrume os seus brinquedos, eles: não, agora não é a hora ainda. Dá para entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Meus queridos, o comentarista Matthew Henry, ele utiliza uma frase comentando esse texto, ele diz que é ruim negligenciarmos o nosso dever, mas pior ainda é citarmos a providência de Deus, como uma defesa das nossas negligências. E era isto que o povo de Israel, o povo aqui estava fazendo. Mas não veio o tempo ainda da gente reconstruir. E aí o profeta fala no verso 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Aí Deus pergunta, Deus desafia aquele povo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Pergunta retórica. A pergunta é retórica. A construção do templo deveria ser priorizada e retomada, e o povo deveria fazer isso. Mais do que isso, Deus mostrava ao povo que Ele é um profundo conhecedor do coração dos homens. Nós lemos aqui nessa noite: porque só Tu, ó Senhor, és conhecedor do coração dos homens. E aqui nós vemos que o profeta Ageu, um instrumento de Deus, a boca de Deus, diz: olha, acaso é o tempo de vocês cuidarem das casas de vocês? A ideia de apainelada aí, alguns falam de painéis, obviamente, o termo é esse, mas há uma dúvida se seria o telhado ou se seriam painéis. O que de fato fica claro é que as casas deles eram prioridade, que eles estavam praticamente concluindo a construção das casas, ao passo que o templo permanecia em ruínas. É isso que acontecia, e Deus conhecia o coração do povo. Deus havia enviado o povo ao cativeiro por causa do pecado. Eles retornam para a terra e eles já começam novamente a se desviarem, a se rebelarem e desobedecerem à ordem dada por Deus. Eles agora estão voltando para a terra da qual foram arrancados.
e começam a negligenciar. Então a reconstrução do templo, meus irmãos, não parou por causa de uma carta, de uma determinação real, mas por causa da negligência do povo. Já tinha dado tempo de passar o susto daquela determinação real, eles já tinham tido tempo de arregaçar as mangas e fazerem o serviço do Senhor e tomarem este serviço como prioridade. Então aí as crianças já podem anotar mais uma palavra difícil: negligência. Negligência. E por causa dela, você vai anotar também outra: ruína. Negligência e ruína. Mais duas palavras-chave para que as crianças anotem. Se você tiver dúvida do que é negligência, aí você pergunta aos pais. Meus queridos, o povo seguia adiando o cumprimento do seu dever. Ainda não é o tempo. Enquanto cuidava dos seus próprios interesses normalmente. Nós lemos lá no livro de Esdras que um rei ímpio, um rei que não temia Deus, havia decretado este privilégio do povo retornar à sua terra e reconstruir o templo. E, independente de ter vindo a nova ordem real dizendo para parar a obra, nós vemos aqui uma contradição do povo. A primeira ordem era para construir. Eles, no meio do caminho, pararam, esqueceram da missão que o próprio Deus havia dado a eles. Aí agora vem uma outra ordem para parar e, opa, a desculpa perfeita. Ou melhor, uma inconsistência pecaminosa. Uma inconsistência pecaminosa. Enquanto eles olham a casa de Deus em ruína, uma obra abandonada, o povo vai lá fazendo os acabamentos com os painéis nas suas próprias casas, ficando claro que as obras não pararam por falta de recursos, de repente, elas não pararam por causa de perseguição, mas elas pararam porque não era uma questão de prioridade para o povo. Negligência. As ruínas abandonadas do templo pareciam que estavam vivas, e elas clamavam em alta voz, dizendo ao povo. E isto o profeta Ageu está fazendo. As ruínas clamavam e diziam exatamente onde estava o coração daquele povo. E aí nós nos lembramos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que não devemos acumular para nós tesouros sobre a terra. E ele conclui dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O povo queria apenas o melhor para si. E nesse momento da caminhada é como se nós também olhássemos e parássemos num ponto. Eu sei que lá naquela época, estamos caminhando numa época, não tinha um espelho, né? Provavelmente não, mas imagine que nós agora paramos diante de um espelho e nos vemos nele. Será que nós também não queremos apenas o melhor para nós? E a casa de Deus, e a obra de Deus? Nós vamos entender mais detalhes nesse livro adiante, mas por ora, será que o nosso objetivo não é apenas ter boas reservas, ter uma boa casa, um bom emprego, uma boa carreira, e depois trabalhar na casa do Senhor? E depois, e nós dizemos ainda não é que eu não vou servir a Deus, não é que eu não vou me comprometer com a igreja, é que ainda não é a hora. E a palavra do Senhor, por meio do profeta Ageu, diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A palavra foi endereçada à liderança civil e religiosa daquele tempo, também a todo o povo, e a palavra de Deus viva e eficaz também é direcionada a todos nós nessa noite. Vejamos, meus queridos, também uma diferença clara entre a postura do rei Davi e Salomão e os líderes, aqui representados, a quem a palavra foi endereçada, a Zorobabel e Josué, e todo o povo. Vai lá em 2 Samuel, no capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Veja como o homem segundo o coração de Deus agia e procedia. Diz a palavra do Senhor assim:
Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Nós vimos aqui pela manhã na imagem do tabernáculo, cortinas, e Davi estava agora numa casa de cedros, e ele chama o profeta e diz: como pode isso? A minha casa de cedros, a minha casa bonita, e a arca da aliança do Senhor, cortinas, uma tenda. Obviamente nós lemos aqui, nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, isso foi dito a Davi, mas o coração de Davi olhava para aquela situação e via que algo não estava certo ali. O desejo de dar toda a glória a Deus, de fazer com que o melhor fosse entregue, doado a Deus, preenchia o coração de Davi. Ele não estava em paz morando numa casa de cedros, enquanto a arca da aliança estava numa tenda, o símbolo da presença de Deus. As coisas externas, meus queridos, o nosso zelo, por exemplo, com as coisas da igreja. Muita gente diz: isso aí é bobagem, Deus não habita em templo. Certamente Deus não habita em templo, mas isso diz muito sobre o que está no coração do povo de Deus. A forma como nós cuidamos das coisas de Deus. Salomão, ele edificou o templo antes de fazer para ele o palácio. E nós lemos aqui um texto lá em Crônicas, que fala da oração de Salomão. E concluindo essa parte 1, minha casa, minha vida, que o povo repetia, Parece que era o lema, o programa habitacional preferido lá do povo na época do profeta Ageu. Eles deveriam dizer: meu Deus, minha vida está em Ti. Seria muito mais apropriado. E nós avançamos um pouquinho mais agora, meus irmãos, e vamos para a segunda parte da nossa exposição. E essa segunda parte eu chamo de casas vazias, sol e terra seca. Vamos olhar um pouquinho mais para dentro das casas e vamos olhar um pouquinho ao longe para os campos e os montes e ver o que estava acontecendo. O verso de número 5 diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E esse é um chamado que nós devemos considerar sempre, assim como o povo aqui. Considerai o vosso passado. Veja que o povo havia sido cativo, as terras produtivas, elas tiveram um longo período sabático. E eu acredito que a expectativa do povo, quando eles voltassem para a terra, é que aquela terra, por ter descansado muito tempo, ela deveria produzir muito. Quem sabe eles esperavam uma colheita maravilhosa a 30, 60, 100 por 1, como a palavra de Deus fala. Mas o que acontece no verso 6? O livro do profeta Ageu diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. É uma insatisfação progressiva. Semeava muito, colhia pouco. O que colhia, colocava dentro de casa, comia, parece que não matava a fome. A sede não era saciada, a roupa vestia, parece que não se aqueciam. Recebia o salário, vamos guardar o salário, mas quando colocava, é como se colocasse num saco furado, que além de não reter, nunca ia encher. É essa a sensação. O verso número 10 diz assim: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Verso 11: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Meus queridos, o povo estava negligenciando a obra na casa do Senhor para cuidar da sua própria casa, dos seus próprios interesses. Mas Deus, Ele por bondade, por misericórdia, meus queridos, Ele frustra os nossos planos muitas vezes, e fez assim com o povo ali. Eles imaginavam uma colheita abundante, não veio. Eles esperavam a chuva cair, mas a chuva não caía. Eles esperavam ser abençoados na
terra prometida, terra que manava leite e mel, mas não, os céus estavam retendo a chuva e o orvalho, a terra não produzia frutos, o sol queimava as pastagens, era um sol terrível, a produção caía ano após ano, e eles não consideravam que estas coisas tinham uma relação com a negligência deles em descumprir a vontade do Senhor. E permitam-me ilustrar aqui, falando de um lugar maravilhoso, Capela do Alto Alegre, minha terra, e lá, num povoado que é chamado de Campo Alegre, e embora tenha tanto alegre, há alguns momentos que as pessoas ficam tristes. E eles ficam muito, muito tristes quando não chove. Eu não sei vocês, mas se vocês olharem um dia chovendo e eu todo alegre aqui, no contrário do que o pessoal da capital faz, é por causa disso. A gente nasceu num local onde a chuva é algo muito precioso. E quando as chuvas não caem sobre a terra, a estiagem se alonga, o sol queima tudo. Basicamente é terra e terra, poeira, sol, calor, quintura, mormaço, apenas isso. Isso retrata um pouquinho a realidade. E aí o trabalho dos agricultores, daqueles que cuidam do gado, tudo isso é afetado. O comércio recebe um baque. E o sofrimento vai aumentando, porque o trabalho também aumenta, mas não há retorno. A insatisfação e o estresse aumenta. Mas aí numa bela noite, quem sabe, no mês de março ou numa trovoada de dezembro, eu já passei noites acordados porque tinha chovido trovoada, meus irmãos. Vocês terem ideia da alegria que é. Aí, de fato, Capela do Alto Alegre e Campo Alegre ficam alegres quando a chuva cai. E essa era a expectativa do povo de Israel. Mas o que eles viam era a seca, assolando. E aí o profeta Ageu anuncia a vontade do Senhor. E aí o verso número 5 diz: considerai o vosso passado. Ele diz novamente no verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E o verso 8, ele diz, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. E aí o verso 9 está aí a essência daquilo que o profeta quer transmitir ao povo nesse primeiro desafio que ele faz. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxestes para casa, eu, com um assopro, dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre, por causa de sua própria casa. Ao revelar sua indignação com o povo, Deus confronta mais uma vez o discurso que eles usavam. O sofrimento, por causa da seca, das vacas magras, certamente levava o povo a dizer que eles não poderiam edificar o templo porque não tinham condições. Mas Deus inverte a situação e diz, vocês não têm condições porque vocês não estão cumprindo a minha vontade. É por causa disso. Deus diz que os males que estavam assolando aquele povo era justamente por causa da negligência deles. E como eu disse, isso é bondade e misericórdia de Deus derramada sobre o seu povo. O profeta Ageu está falando, e nós veremos mais adiante que o povo atende à voz desse profeta, mas é a misericórdia do Senhor que não mandou de volta esse povo para o cativeiro. Usou de bondade, anunciou aquilo que eles deveriam fazer, declarar ao povo que em Deus devem ser depositadas as nossas expectativas. O povo não estava sofrendo porque eles tinham altas expectativas depois que estavam retornando da Babilônia, mas porque as expectativas eram mesquinhas e pobres. Eles estavam confiando na terra, eles estavam confiando nas coisas que aquela terra poderia dar a eles, e não estavam confiando no Deus que deveria ser adorado naquela terra e que daria todas as coisas, inclusive deu aquela terra, aquele povo. Considerai o vosso passado, diz o profeta. Certamente na Babilônia, aqueles israelitas
povo de Israel, de Judá, Jerusalém, por onde eles foram espalhados, eles imaginavam que voltando para a terra, jamais passariam por dificuldades. Que engano! Não há abundância de vida quando a fonte de vida é negligenciada. É o sopro de Deus que mantém os homens vivos. Basta também um sopro da boca de Deus, para que tudo aquilo que os homens acreditam que pertence a eles, seja dissipado. O profeta diz: esperastes o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Meus irmãos, a casa vazia, deserta, neste caso, a casa do Senhor era a razão pela qual aquela terra toda estava ali seca. A negligência para com a casa do Senhor era a razão. Do outro lado, as casas que o povo desejava apainelar e encher de mantimentos, estavam ficando vazias, porque a casa do Senhor e a causa do Senhor estava sendo desprezada. E aí nós temos mais uma palavra-chave para as crianças. Já estamos encerrando, tá? Dizem quando o pregador diz isso, falta muito, né? Palavra-chave: casas. Obviamente eu sei que as crianças devem ter desenhado algumas casas aí, né? Meus queridos, a advertência do profeta e o desafio que ele faz é: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. É o chamado deste profeta. E cabe a nós meditarmos e, já caminhando aqui para o fim, se o Senhor permitir, nós continuaremos a nossa caminhada no livro do profeta Ageu. Mas nos lembremos aqui das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está de acordo com aquilo que Ageu profetiza. Eu sei que haveria muitas coisas a serem ditas, mas o primeiro sermão que nós fazemos quando iniciamos o estudo costuma demandar um pouco de tempo para que a gente se situe historicamente. Eu creio que nós vamos gastar ainda um pouco mais de tempo nisso, porque é importante para o entendimento dos queridos. No próximo sermão, se o Senhor assim nos permitir, nós caminharemos no meio de homens arrependidos, trabalhando firmemente na casa de Deus, com a ajuda do próprio Deus. E cabe a nós agora fazer algumas aplicações que eu julgo oportunas para as nossas vidas. A primeira delas é considerar o nosso passado. Considere o seu passado. Você é um cristão, ou pelo menos você assim se identifica, e se você está aqui conosco e não se identifica assim, também nós temos uma palavra para você nesta aplicação. Você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Você pertence ao povo de Deus. Ouça a voz do Senhor. Considere o seu passado. Aceite o desafio e, de fato, considere. Medite. Entenda que as nossas melhores obras, as nossas maiores riquezas, nossas melhores intenções não passam de trapo de imundícia diante de um Deus santo, tremendo e poderoso. Toda a glória, riqueza, bens, tudo, casas apaineladas também, não possui nenhum valor se o nosso coração, se o seu coração não estiver disposto a obedecê-lo com fé. Nada disso tem valor. Considere o seu passado. Aproveite todas as oportunidades e todas as histórias pelas quais Deus permitiu que você vivesse para refletir sobre as promessas e ameaças que Deus faz na sua palavra. O povo estava passando ali, Israel, por toda essa situação, e eles não consideravam que o sofrimento deles, as casas vazias de mantimentos, a seca e o sol estava relacionada com a negligência deles em obedecer com fé. Eles poderiam não ver os recursos, poderiam achar não dá, não tem como, Senhor, não tem condição, mas tem.
Porque se Deus diz que tem, tem. E nós devemos obedecer com fé. Aproveite todas as oportunidades da sua vida para considerar o seu passado. E saber que a mão de Deus pode vir contra nós a qualquer momento, por sua misericórdia, se somos filhos de Deus, para nos conduzir de volta ao caminho da santidade, do serviço e da adoração a Deus. E ao considerar e perceber o que Deus requer de você e como você deve servi-lo, com todo o coração, louve-o. Louve-o, não fique imaginando, Deus, por que fizeste isso comigo? Me fez passar por esse sofrimento. Louve a Deus, por sua misericórdia. Te faz voltar ao caminho do Senhor. Louve e trabalhe como uma pedra viva no edifício, na casa de Deus. Falo também àqueles que nos ouvem, seja aqui, seja na transmissão, que porventura ainda não se converteram genuinamente ao Senhor Deus. Deus também o desafia nessa noite. Considere o seu passado. Saiba que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Considere a sua vida em busca dos seus próprios interesses, desprezando a vontade de Deus, a lei bendita de Deus, e saiba que você deve buscar conhecer o Senhor e cumprir a sua vontade, pois nisso está a alegria e a paz, a satisfação plena que o mundo não pode dar. Você pode esperar o muito, mas não vai receber, não deste mundo, somente do Senhor Jesus. Se a sua casa não estiver construída sobre a rocha eterna que é Cristo, eu lamento dizer a você que não teme ao Senhor, que tudo que você tem não passa de ruínas, apenas ruínas. Segundo lugar, segunda aplicação que eu quero fazer, considere a soberania de Deus. Você pode ter olhado e dito, falou tantas vezes aí no texto de Senhor dos Exércitos, ele não disse nada. Ageu utiliza a expressão Senhor dos Exércitos 14 vezes nesses 2 capítulos. No texto que nós vemos, ele utiliza 4 vezes. Há vários significados para essa expressão Senhor dos Exércitos. De cara, nós já temos uma ideia de um significado militar, de exércitos, de guerra. Mas também nós temos os exércitos do céu que adoram a Deus. E nós também vemos na Escritura os astros, as estrelas como sendo exército. De modo que, se nós considerarmos apenas uma dessas definições, talvez a nossa compreensão seja limitada. E a Escritura fala justamente do Senhor dos Exércitos para dizer exatamente aquilo que Ele é, o Senhor sobre os exércitos, nos céus, na terra, a criação, o cosmos. Ele é soberano, portanto, considere a soberania de Deus. O Deus que está falando aqui, por meio do profeta Ageu para o povo, não é qualquer um. Não é um mero profeta. A gente pode não saber mais detalhes sobre a vida dele, ele é apenas um profeta, mas ele está falando a vontade do Senhor dos Exércitos. O desafio é lançado por aquele que tem todo o poder. A ordem dada para trabalhar e construir o templo não foi uma ordem que veio de Ciro. Foi uma ordem que veio do Senhor dos Exércitos. Deve ser obedecida e cumprida, porque Ele é digno disso. Mas é interessante que essa expressão aparece pela primeira vez nas Escrituras, lá em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 3, quando Elcana e Ana vão adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. Diz o texto, 1 Samuel 1,3, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E nessa linha nós temos também o Salmo 24, irmãos. Quando diz, levantai, verso 9, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Consideremos a soberania de Deus. Este Senhor dos Exércitos requer a adoração. E nós vimos aqui pela manhã algumas imagens do templo, como o templo, o tabernáculo, eles tinham um significado externo
muito mais profundo do que meramente pedras, do que meramente uma construção. E nós veremos isso no capítulo 2 um pouco melhor. E por isso, nesse ponto de considerar a soberania de Deus, eu quero que você pense se você tem adorado como Ele requer. Adorado a Deus como Ele requer, porque é muito comum nós adorarmos da forma como nós gostamos, mas Deus também determinou a maneira como nós devemos adorá-lo. E o profeta Ageu relembra isso. Você tem adorado ao Senhor como Ele requer no domingo, neste dia reservado ao Senhor. Você coloca o serviço ao Senhor, que nós chamamos de culto, mas é o serviço ao Senhor, como prioridade. Você sabe que é o Senhor dos Exércitos que nos convoca a adorá-lo neste dia. Você entende que, embora Deus ame as nossas casas, as nossas famílias, onde quer que estejamos, que a reunião do povo de Deus aqui neste lugar glorifica ao Senhor dos Exércitos. E você é convocado para este serviço. Muitos preferem assistir o culto pela internet, ao invés de prestar culto e atender à convocação do Senhor dos Exércitos, que pela sua providência escolheu aqui este lugar, nesta rua, para que o povo dele se reunisse e desse a ele a glória devida ao seu precioso nome. E por fim, meus queridos, de fato, já encerrando, considere quanto tempo e talentos você tem dedicado, disponibilizado no serviço da casa de Deus. É uma reflexão mais que oportuna, meus irmãos. Quanto tempo, recursos, o que é que você tem realmente dedicado para o Senhor? Sabe por que eu pergunto isso? Porque às vezes nós dizemos, eu sirvo bem ao Senhor, eu faço isso. Será? Você tem mensurado o tempo que você tem gastado durante a semana no serviço a Deus, na causa do reino de Deus? Todos nós, meus queridos, temos dificuldade nos nossos dias. Eu creio que se você não tem, você é agraciado por Deus com relação à gestão do tempo. Nós paramos aqui no celular e o mundo está aqui, né? A gente não precisa sair de casa mais. Está aqui. Os nossos recursos também. Há muitos irmãos aqui comprometidos com a igreja, certamente. Mas essa exortação também vai para eles. Nós tínhamos aqui o sumo sacerdote entre aqueles que Ageu dirigiu a sua palavra. Todos nós devemos considerar a forma como temos administrado o tempo e os recursos que são do Senhor, com base naquilo que o profeta Ageu também falou ao povo. O povo de Israel havia voltado para uma terra em ruínas, com casas em ruínas, e tinha muito trabalho a fazer. Certamente, meus irmãos, a situação deles era muito mais difícil do que a nossa. Muito mais difícil. Que desculpa nós temos dado para contribuirmos, trabalhando na casa de Deus, na obra do Senhor? Será que se Deus olhar no nosso coração e Ele como conhecedor do nosso coração, será que Ele não verá pecado também no nosso coração? Nisso. Permitam, meus irmãos, usar aqui por fim uma coisa simples. Você pode ser desafiado e começar a ajudar. Aqui mesmo, eu estava conversando agora, no final da atividade da OPH, com o nosso diácono Pablo, né? Quantas demandas nós temos de manutenção aqui na igreja? Uma coisa simples, uma aplicação bem prática. Será que muitas coisas que nós passamos e vemos a parede ali, a pintura está ruim e o piso está caindo, será que isso também não diz a respeito do zelo que nós temos tido com a casa do Senhor, o local que nós cultuamos? Eu sei que o contexto é diferente, mas o que está no nosso coração é que precisa ser sondado. Considere então quanto tempo, quanto talento, quantos recursos você tem disponibilizado no serviço ao Senhor, servindo na sua igreja. E que o bondoso e eterno Deus, por sua graça, habilite as nossas mãos para o trabalho e para cumprir a sua vontade.
E não nos contentemos apenas em oferecer sacrifícios. É como se a adoração a Deus, o culto a Deus, as coisas da casa de Deus fossem um sacrifício. Não é. O trabalho é duro, mas é um privilégio. É um privilégio. E nós somos certamente advertidos pelo Senhor com relação a isso. Essa semelhança externa, quem sabe, de dificuldades que nós encontramos neste país, na nossa nação, às vezes na nossa própria igreja, deve nos levar a considerar o nosso passado e assim realinharmos as nossas expectativas e não deixarmos de ser negligentes com a obra do Senhor. Que o bondoso Deus assim nos abençoe. Amém.